gente, eu sou a Ione do blog Minha Vida Literária e no vídeo de hoje eu trago a resenha do primeiro livro que eu li para o Desafio Fuxicando sobre Chiquilites que eu estou realizando no blog Livros e Fuxicos. Essa é a quarta edição do Desafio Fuxicando sobre Chiquilites que eu realizo lá no Livros e Fuxicos, onde eu tenho uma coluna exclusiva sobre Chiquilites, e o link do post com o desafio, com todas as regras e indicações, tá aqui embaixo para quem quiser acompanhar. Aproveitem que ainda dá tempo de participar. O primeiro item que eu cumpri esse ano foi ler um livro nacional, e para isso eu li o livro Fazendo Meu Filme 2, Fanny na Terra da Rainha, da Paula Pimenta, segundo volume da série Fazendo Meu Filme, que na verdade eu tinha selecionado para ler no desafio ano passado e acabei substituindo e lendo outro livro. E então eu quis já ler esse logo de cara para não deixá-lo para depois mais uma vez. Nesse livro a gente acompanha a Fanny no intercâmbio que ela faz para a Inglaterra, então o livro se inicia com ela indo para lá e ele se passa ao longo desse um ano que ela tem que viver na Inglaterra para poder fazer o intercâmbio. Nisso ela tem então que conviver com todas as dificuldades próprias de um intercâmbio, então que é deixar para trás, né, a sua rotina, a sua família, seus amigos, ainda que só por um ano, deixar para trás seus hábitos, tudo aquilo que você conhece, que é familiar para você, inclusive seu próprio país, e encarar o desconhecido de estar num país de uma língua que não é a sua própria, com hábitos que você desconhece, pessoas que você nunca viu na vida, enfim, ela tem que passar por tudo isso, então, e a gente acompanha essa trajetória dela. Além disso, ela deixou para trás algumas pendências da vida dela, mais precisamente da vida amorosa dela, e isso também acaba sendo um empecilho a mais, uma dificuldade a mais, além de toda essa carga que ela já está levando para o intercâmbio. E eu já tinha me apaixonado por Fazendo Meu Filme quando eu li o primeiro livro. Eu imaginava que isso fosse acontecer, porque todo mundo que lê essa série se apaixona por ela, adora a leitura. E inclusive quando eu comecei a ler o primeiro livro, por mais que eu imaginasse que eu fosse me apaixonar por ela, eu também em certos momentos cheguei a duvidar do quanto eu ia gostar, porque é uma trama adolescente, então a protagonista no outro livro, ela tá com 16 anos, aqui ela completa 17, então todos os conflitos da vida dela são típicos dessa fase, e eu fiquei me perguntando o quanto que eu ia gostar, né, de acompanhar essa história, por a gente estar em momentos muito diferentes das nossas vidas. Mas a Paula Pimenta conseguiu me surpreender e conseguiu me conquistar, até porque ela me fez relembrar de muito daquilo que eu vivi quando eu tinha a mesma idade da Fanny, e isso se repetiu nesse livro. Mesmo que eu nunca tenha feito um intercâmbio, que eu nunca tenha passado por essas situações que ela passa, foi muito gostoso ver ela enfrentando tudo isso com a idade que ela tem. Eu me identifiquei com muito daquilo que ela vive nesse sentido. A maneira de como ela às vezes encara alguma coisa de forma exagerada e ela acaba fazendo um drama muito maior por aquilo que está acontecendo, não que aquilo não tenha impacto, mas que é uma situação em que, assim, às vezes tem um pouco de drama ali, pela própria imaturidade, pela própria idade dela, e acho que todo mundo passou por isso. Eu vivia fazendo isso, então eu me vi muito nessa idade dela fazendo essas mesmas coisas, perdendo a cabeça e o sono pelos mesmos problemas e questionamentos da mesma maneira que ela. Então isso foi muito gostoso, eu dei risada nesse sentido de realmente reconhecer uma fase da minha vida ali. E não só isso, o fato então de já ter reconhecido esse momento também fez com que eu conseguisse compreender a protagonista, então que eu me envolvesse melhor com os sentimentos dela. A Paula Pimenta, ela expôs muito bem esse período de transição que ela vive, todas as sutilezas, né, das emoções dela, tudo aquilo que ela passa. Então, assim, é um livro sensível nesse ponto, de que ele passa muito bem esses conflitos, né, de uma adolescente e tal. E então eu acho que ele tem, o grande trunfo dele tá nisso. Porque se você tá nessa fase, você se identifica com a Fanny, se você já passou dessa fase, você se identifica com a Fanny, porque você vê aquilo que você mesma já viveu. E ela faz tudo isso de uma maneira leve, divertida, realmente envolvente, então é muito
gostoso acompanhar a história, e mesmo que você saiba muito dali do que vai acontecer, porque a história ela é muito previsível em muitos momentos, isso não diminui o livro em si, não faz dele uma leitura menos gostosa, menos envolvente e até mesmo menos emocionante, porque é muito gostoso também você vibrar com as conquistas da Fanny, você sofrer junto com as angústias dela. Então é assim, um prato cheio para quem procura um livro leve, um livro divertido e, como eu falei, um livro totalmente envolvente. Eu tinha acabado de vir de uma leitura mais densa, mais pesada, e fazendo meu filme 2, assim, foi tudo que eu precisava nesse momento. Então eu realmente queria um livro mais leve, um daqueles que eu sentasse e lesse, assim, de uma vez. E esse livro me proporcionou isso. Então foi realmente, assim, uma delícia poder acompanhar mais essa etapa da vida da Fanny. E eu, assim, fiquei louca não só pra poder viajar pra Inglaterra como ela e viajar junto com ela nesse momento, como eu também fiquei doida pra viajar e voltar aqui pro livro e pra continuar lendo a série. Então eu tô bem ansiosa pra ler os próximos 2 volumes, saber o que mais a Fanny tem pra viver. E já me falaram pra eu me preparar que principalmente o último livro é bem mais emocionante nesse ponto. E eu não sei ainda quando eu vou conseguir continuar lendo, que infelizmente eu tenho outras leituras na frente pra eu fazer, mas eu tô realmente bem ansiosa pra continuar lendo, porque é uma série já queridinha pra mim e que acompanhar cada um dos livros está sendo muito gostoso e muito proveitoso. Eu comecei muito bem então o desafio, com uma ótima leitura. Contem pra mim como vocês começaram o desafio de vocês, qual foi o livro que vocês escolheram ler, se vocês ainda não leram, que livro que vocês estão pra ler, o que vocês esperam. E é isso aí, se você é novo no canal, aproveite para se inscrever, se você gostou do vídeo, deixa o seu curtir para ajudar na divulgação. E é isso aí, até o próximo vídeo então. Beijos a todos!